Olá pessoal, hoje eu trago um filme que eu assisti em 2008, esse filme é de 2007, ele estreou em 2007 e eu assisti num festival internacional de Brasília que existia, né, acontecia todos os anos, num extinto lugar chamado Academia de Tênis, que era uma academia de tênis, e todo ano ela proporcionava esse festival, né, maravilhoso. Existiam cinemas dentro dessa academia de tênis e a gente era presenteado com esse festival. Eu assisti filmes maravilhosos nesse festival, todos os anos eu participava, né, como espectadora, e um deles foi esse filme que eu vou falar hoje aqui, que se chama Irina Palm. É um filme em inglês dirigido por Sam Garbasky, e os personagens principais são a Marianne Faithfull e o Nick Manajovic. O filme nos leva a muitas reflexões. Começa com a Meg, que é uma mulher de meia idade, mais ou menos uns 50 e poucos anos, talvez quase 60, que tem um neto que tem câncer, um câncer raro, e que ela investiu tudo que ela tinha, imóvel, tudo, para ajudar na cura dessa doença do neto. E os pais da criança, né, no caso o filho dela e a nora, também perderam, né, o que eles possuíam, para também ajudar, né, no tratamento da criança. Então o neto começa a piorar, apesar do tratamento, e eles constatam que não existe mais nenhum tratamento viável para esse tipo de câncer lá na Inglaterra. O único local que pode fornecer um tratamento né, com algumas chances ainda de cura é na Austrália. E o tratamento médico na Austrália não vai ser cobrado. Mas, no entanto, eles têm que comprar as passagens e manter a hospedagem enquanto essa criança estiver nesse tratamento na Austrália. E simplesmente eles não têm mais nenhum dinheiro para bancar essa ida para a Austrália, nada para vender. Meg, inclusive, tem muitas dívidas, né, por conta desse tratamento, ainda paga muitas dívidas, e eles se veem completamente desnorteados, né, tanto a Meg quanto o filho e a nora. Meg vai atrás de um trabalho, né, para ver se consegue bancar essa viagem do neto para se tratar. E ela começa a procurar trabalho, mas devido à idade, a não ter nenhuma formação específica, ela não consegue nenhum trabalho e fica super chateada, né? Bom, o que eu vou fazer, né? Se eu não consigo trabalho, como é que eu vou conseguir dinheiro para, né, enviar meu neto para a Austrália? E nessa busca de trabalho, ela está passando, né, por uma rua lá em Londres, lá no Sorro, né? Sorro é um bairro lá meio alternativo lá em Londres, né? Que tem muito sex shop, clube de danças, essas coisas. E ela vê que num anúncio, numa porta, que estão precisando de uma recepcionista. E ela, né, pensa, né, por que não? O dono do clube, é um clube, ela vê que é um clube de striptease, de dança, né? Ela vai fazer o contato com esse dono desse local e se predispõe a ser recepcionista. E aí ela já tem a primeira surpresa, porque o dono do local fala para ela: você sabe o que é ser um recepcionista aqui? Ela fala: recepcionista é fazer café, fazer anotações, as agendas, essas coisas assim. Ele fala: não, recepcionista aqui é ser puta. É um eufemismo, ele ainda usa essa palavra. É um eufemismo para puta. E até pergunta para ela o que ela sabe, o que é eufemismo. Ela fala que não. Eu falo: é uma palavra que substitui uma outra. Então a gente usa, né,
essa palavra para substituir puta. E ela fica meio chocada, fala que não tem condições de ser prostituta, né? E ele também fala que nem ela tem idade para isso, nem perfil para isso, né? Nem tipo físico para isso. Mas ele toca as mãos dela e fala que ela tem umas mãos muito macias e que, quem sabe, ela poderia fazer um outro trabalho dentro do clube. E aí ela, né, ele pergunta qual o tipo de trabalho e ele explica e fala que é um clube que também, além dos serviços, né, tradicionais de sexo, e striptease, dança, tem uma área que é voltada para masturbação nos homens. Então fica uma mulher por detrás de uma parede e os homens colocam, né, os pintos lá nesse buraco e a mulher do outro lado da parede fica masturbando até ele gozar. Esse seria o trabalho que ele poderia oferecer para ela, né? Porque não exigiria nenhum tipo de contato visual, nem físico direto, e só a questão da masturbação, até porque ela tem mãos macias e que isso pode favorecer muito o toque, né, na masturbação. Ela fica muito chocada, diz que não tem condições de fazer isso, e ele fala que é um bom dinheiro semanal, e era um bom dinheiro para ela, né? Mas ela fica em dúvida, vai para casa, pensa muito sobre isso, e pensa no neto, né? E volta para o clube no dia seguinte e se propõe a começar o trabalho. Uma colega a ajuda no primeiro momento, ensina para ela, né, como é que ela deve fazer e atuar ali naquele trabalho, e ela começa a fazer o trabalho e fazer, né, essa ação masturbatória nesses homens que vão nesse clube. Ela começa a criar uma expertise, né, no trabalho, a se destacar nesse trabalho, devido ao toque, devido às mãos, devido ao ritmo. Ela começa a mobilizar a clientela, inclusive os clientes que antes iam para essa colega que a ensinou o trabalho, começam a migrar para ela e preferem ela do que a outra colega, né, que já estava lá há algum tempo. Essas são as questões centrais do filme. A doença do neto, gravíssima, a necessidade dele ir para a Austrália para fazer esse tratamento, né, e o trabalho da Meg para poder bancar essa viagem. E esse trabalho era um trabalho, né, de masturbação num clube de striptease e de sexo em geral, assim. E aí a gente vai entrar com questões muito interessantes nesse filme. E eu, na época, eu fiquei muito impactada, né, pelos vários posicionamentos, né, durante o filme, da Meg, do filho, do dono do clube, das amigas do bairro da Meg. Então a gente vai lidando com uma questão ética, moral, e vai fazendo com que a gente se identifique com a Meg no sentido, né, de como uma necessidade tão grande no real, né, e de uma urgência, faz com que a gente reveja os nossos valores, principalmente os morais, né? O que é um valor em determinada circunstância e como ele pode mudar em outra circunstância. E como que as pessoas são hipócritas, né? A gente vê algumas situações no filme de uma profunda hipocrisia, principalmente das pessoas que ela convivia, né? De uma amiga muito próxima que a julga. E há um grande encontro também nesse filme, que é um drama, né? Fala de um drama, apesar de ser permeado de muita situação cômica, porque a Meg realmente ela é muito engraçada, né? Ela é séria, ela é conservadora, ela é ingênua, e essa ingenuidade da Meg faz a gente até rir em alguns momentos, né?
de tão espontânea que ela é. Eu lendo algumas curiosidades sobre o filme, eu fiquei sabendo que a Meg, que é a Marianne Faithfull, ela tinha uma carreira, além de atriz, ela teve uma carreira muito proeminente nos anos 60 e 70, inclusive cantando com Mick Jagger, né? E ela foi muito ativa nessa época com esse pessoal, né? Muito pode crer que eu começo a brincar, eu costumo brincar, muito pode crer amizade, inclusive drogas, sexo e rock and roll. Talvez isso também tenha favorecido a atuação da Meg, porque ela é muito espontânea, ela não vê nenhum tipo de... A gente não sente realmente nenhum tipo de julgamento dela. Mesmo quando ela fica pensando se vai assumir o trabalho ou não, a gente vê uma espontaneidade, sabe? Uma simplicidade de encarar as coisas como elas são. Então eu trago assim questões muito significantes que eu percebo nesse filme, que são de ordem da escolha, né? Principalmente de um real muito traumático, né? Até grave, envolvendo saúde, pulsão de morte intensa, né? Uma criança realmente ameaçada pela morte, e como que a Meg encara isso de uma forma madura, pragmática e pontual, né? Olha, eu preciso de arrumar dinheiro para mandar meu neto para a Austrália e fazer um tratamento que pode curá-lo, e ponto. Não há margem, né, para muitas reflexões morais e éticas, se isso é assim, se isso é assado. E se a gente for pensar, o que a Meg estava fazendo não era ilegal, era num clube, né? Todo clube era público, né? Então ele tinha respaldo para estar atendendo, né, ao que ele se propunha. Ela só atendia adultos, né? Porque não entra ninguém com menos de 18 anos nesses clubes. Então os homens estavam lá porque queriam, né? Não era nenhum tipo de pedofilia, por isso até, né? Só tinha adultos. Era consensual, as pessoas iam porque queriam, né? Ela também estava no trabalho por opção dela, né? E ela era paga para isso. Ela não era explorada pelo trabalho dela, ela ganhava por esse trabalho, ela tinha escolha de estar ou não nesse trabalho, não era escravizada para isso, né? Então, assim, havia uma coisa muito clara, né, para todos, né? Eu aceito um trabalho, as pessoas que estão lá são adultas, estão lá porque querem, não são obrigadas e têm consciência do que estão fazendo. O dono do clube, né? Também eu estou pagando uma pessoa para fazer isso e ela faz porque ela quer. Então, eu acho que isso é muito interessante, porque a gente poder assumir as nossas escolhas de acordo com, né, as nossas necessidades, de acordo com as circunstâncias, desde que a gente não, né, realmente não esteja lesando ninguém, nem moralmente, nem emocionalmente, nem financeiramente, que era o caso de Meg, né? Ela não estava lesando ninguém com aquele trabalho, e ninguém que se favorecia daquele trabalho era lesado, né? Porque eram adultos que iam lá, enfim, estavam se prestando a algum tipo específico de prazer que eles estavam pagando para esse prazer, né? Totalmente consensual e totalmente nesse sentido lícito, né? Vamos dizer assim. Tanto é que estava funcionando, o clube funcionava, né? Não era um clube de prostituição, porque a prostituição, né, nem é permitida em alguns países, mas era um clube que permitia esse tipo de prazer, esse tipo de troca, né? Então, assim, eu não vou dar spoiler, porque o filme tem um final muito legal, muito bacana mesmo, até surpreendente, né? Diante dessa situação toda, do neto dela, do filho, que em algum momento vai ter um conflito, claro, em relação a isso, quando ele sabe, né, do que a mãe está fazendo. Então, assim, eu acho que é um filme muito interessante para a gente rever as nossas
escolhas e até pensar que em alguns momentos essas escolhas podem ser modificadas pelas circunstâncias que a gente está vivendo, uma necessidade real, né? Uma busca de cura pelo outro, né? Uma busca de vida, né? De facilitação de vida de alguém muito próximo da gente, né? A gente sabe que o câncer, ele sempre é um tratamento muito caro, né? Lá eles não iam pagar, eles não estavam, né, assim, lá na Austrália eles não iam pagar esse tratamento, felizmente, mas tinha um deslocamento, e o deslocamento eles tinham que pagar. Então, assim, é um filme que nos faz pensar como a gente tem que repensar nossos julgamentos, né? Como o nosso super-eu, em algum momento, ele pode até flexibilizar algumas questões, né? Porque a gente vai mudar ao longo da nossa vida e vai ter que realmente escolher de acordo com o que se apresenta, né? Em momentos importantes que a gente vive. E é um filme que nos presenteia com essa capacidade, né, de amor de uma avó por um neto, né? Sem precedentes. A Nora, em algum momento, ela até fala isso. Todo mundo fala, eu morro por ele, eu morro pelo meu filho, eu morro pelo meu neto, né? Então, gente, morrer é uma coisa muito maior, né? Do que, de repente, se prestar um serviço não tão interessante, eticamente falando, né? Ou até mesmo de prática, né? Não necessariamente é um trabalho interessante de se fazer, né? Masturbar alguém, mas é o que produz, né? Que vai produzir um valor que vai viabilizar a mudança, a cura e a possibilidade, né, de vida de uma outra pessoa. Então é um filme genial, o roteiro é genial, a direção é sublime, porque tanto a Meg quanto o dono do clube estão muito bem, né? Ela é central, né? Ela faz as outras, né? Atuação central o tempo todo e dá um show de interpretação e nos presenteia com essas possibilidades de reflexão, né? O que é o valor para você? O que é o valor para você diante de situações traumáticas, de situações onde você não tem tempo para, né, realmente construir um outro tipo de solução, né? Não havia tempo para ela, ela precisava de mandá-lo com muita urgência para a Austrália. E vocês vão ver se ela vai conseguir enviar. E o nome Irina Palm é porque o dono do bar sugeriu que ela criasse um nome artístico que era mais atraente, né? Era mais sedutor para os clientes. Palm, a gente já sabe, né, que é de irmão, e Irina foi ele que sugeriu, porque ele era, né, da Europa Oriental, e ele falou que a primeira esposa dele se chamava Irina, e que ele gostava desse nome, e ela achou interessante, enfim, e ele fez uma plaquinha lá, Irina Palm, e tinha uma fila de homens que ficavam lá esperando para ser atendidos pela Irina, que foi um sucesso. Inclusive, ela teve uma doença, né, de articulação no cotovelo, por causa do movimento de repetição, né, do músculo, né, de tanto que ela trabalhou. Então, para vocês terem uma ideia de como ela foi bem sucedida, de quanto dinheiro ela podia ganhar com essa habilidade dela, que era uma forma de salvar esse neto tão querido para ela. Fica aqui a dica, espero que vocês gostem em algum momento, né? Possam ver o filme, gostem do filme, principalmente isso, possam refletir sobre o que é ética moral, né? De acordo com as circunstâncias, de acordo com o momento de vida, de acordo com algo urgente, de acordo com algo que possa ajudar o outro, né? Salvar até a vida de uma pessoa muito querida para vocês.
Se inscrevam no canal, se inscrevam na notificação, naquele sininho, porque ele faz vocês serem avisados dos vídeos. E, se possível, comentem também, porque os comentários são tão bacanas, né? E fica aqui a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até breve.